Você já sentiu que, por mais que tente, se esforce e se dedique, algo dentro de você parece puxar o freio de mão no momento em que a vida começa a fluir? É como se existisse uma força invisível que o tempo todo sabotasse seus sonhos, seus planos, sua prosperidade. Você se dedica, mas o dinheiro não vem com leveza. Você deseja um relacionamento, mas sempre repete os mesmos padrões. Você quer paz, mas vive em alerta. Se isso ressoa com você, saiba que essa sensação não é uma fraqueza pessoal. É um programa interno, silencioso e poderoso, que está operando nos bastidores da sua mente e do seu corpo. E hoje, neste vídeo, nós vamos mergulhar profundamente nessa origem oculta, a raiz da autossabotagem, do esforço crônico e da escassez que se repete geração após geração. Mas, antes de continuar, se esse tipo de conteúdo ressoa com você, se você sente que está em um caminho de expansão da consciência e quer compreender suas sombras com mais profundidade, já se inscreve aqui no canal Consciência Sã. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você sente que precisa ouvir isso hoje. Agora respira fundo, porque o que vamos explorar pode mudar a sua forma de ver a vida, e principalmente a si mesmo. A autossabotagem, na verdade, não é um erro, mas uma tentativa do seu sistema de garantir sua sobrevivência emocional. Segundo Carl Gustav Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, enquanto essas dinâmicas estiverem agindo no escuro, você vai repetir ciclos, se culpar por fracassos e se exaurir tentando forçar resultados. E a verdade é que tudo começa na infância. Naquela fase, o nosso cérebro ainda está operando majoritariamente em ondas teta, um estado hipnótico que absorve tudo ao redor como verdade absoluta. É nesse campo que se instalam as primeiras crenças sobre amor, merecimento, esforço, valor pessoal. Se você cresceu ouvindo que precisava ser bonzinho, não dar trabalho, agradar aos outros, ou que nada vem fácil, o seu corpo registrou isso como um mapa para sobreviver. E hoje, mesmo que racionalmente você deseje liberdade, dinheiro, reconhecimento e leveza, se essas coisas estão associadas ao risco de rejeição, punição ou abandono no seu inconsciente, o seu sistema vai ativar o modo sabotagem para proteger você. Joe Dispenza, neurocientista e autor de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, explica que 95% dos nossos comportamentos diários são governados por programas subconscientes adquiridos até os 7 anos de idade. Isso significa que, por mais que você leia livros, assista vídeos ou mentalize coisas positivas, se não acessar essas camadas mais profundas, vai sentir que está sempre patinando no mesmo lugar. E é exatamente aí que entra o esforço excessivo. Você aprendeu que precisava fazer mais, ser mais, trabalhar mais, sacrificar-se mais para, quem sabe, ser visto, ser amado, ser suficiente. Essa programação cria adultos que não sabem descansar sem culpa, que sentem vergonha da própria sensibilidade, que têm medo de brilhar por inteiro. Pessoas que trocam a autenticidade pela aceitação, que se sabotam quando as coisas começam a dar certo, porque o sucesso, lá no fundo, está associado à dor, culpa ou abandono. Se isso te toca de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Eu reconheço esse padrão e escolho me libertar. Vamos criar uma corrente de cura e consciência nos comentários. E se você está gostando desse conteúdo, comenta também de qual parte mais gostou até agora. Isso me ajuda muito a trazer mais temas assim para você. Tudo o que você viveu na infância não ficou apenas guardado na mente. Ficou registrado também no corpo. Cada emoção não expressa, cada lágrima engolida, cada momento em que você teve que se calar ou se ajustar para não ser rejeitado, gerou uma carga eletromagnética no seu campo energético. A doutora Candace Pert, neurocientista e autora de Molecules of Emotion, comprovou que as emoções não são apenas experiências mentais. Elas se armazenam em moléculas que se fixam no corpo inteiro, inclusive nos órgãos e tecidos.
Isso significa que você não está apenas lembrando de algo do passado. Você está literalmente revivendo isso no seu corpo, todos os dias, até que esse circuito seja interrompido conscientemente. E aqui entra um ponto crucial: o seu campo eletromagnético. Sim, você tem um campo. Um campo gerado pelo seu coração e pelo seu cérebro, que envia sinais para o universo e também para o seu próprio corpo. A física quântica, assim como as investigações do Instituto HeartMath, mostram que o coração humano emite um campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. E esse campo é moldado, o tempo todo, pelas suas emoções dominantes. Então pense comigo. Se lá dentro você carrega raiva, medo, culpa, sensação de insuficiência e crenças, como nada vem fácil. Não sou digno. Tenho que me esforçar muito para ter algo. O que o seu campo está emitindo para o mundo? Que tipo de situações, pessoas e experiências você acaba atraindo e repetindo? Não por punição, não por karma, mas por quê? O universo, como já dizia Neville Goddard, não responde às palavras que você diz, mas ao sentimento que você sustenta. Ou seja, você pode fazer afirmações positivas o dia inteiro, mas se no fundo seu campo está carregado de medo, esforço e sobrevivência, é isso que se manifesta. E é por isso que tantas pessoas se sentem presas em um ciclo de escassez, mesmo fazendo tudo certo. Elas estão tentando criar uma nova realidade com a mente racional, mas o corpo ainda está preso no passado, reagindo como aquela criança que teve que abrir mão de si para ser aceita. Você entende agora como o esforço excessivo, a autossabotagem e a escassez não são falhas pessoais, mas programações emocionais armazenadas no corpo e no campo? E aqui vai um convite. Se esse conteúdo está abrindo chaves dentro de você, se está fazendo sentido, deixe um coração nos comentários para eu saber que você está aqui comigo nesse processo. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Esse canal é um espaço seguro de despertar e cura, e você é muito bem-vindo aqui. Agora que você compreende melhor como esse sistema se forma, é hora de entender como se libertar dele. Ao longo da vida, muitas pessoas se acostumam com a ideia de que precisam merecer tudo. Merecer amor, merecer dinheiro, merecer descanso. É como se o simples fato de existir não fosse suficiente. E essa percepção não surge do nada. Ela é fruto de uma cultura que premia a performance e castiga o prazer. Uma cultura que glorifica a produtividade, mas negligencia o ser. Carl Jung dizia que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. E é exatamente isso que acontece quando você vive no piloto automático da escassez. Quando você acredita, mesmo que de forma inconsciente, que precisa se sacrificar para conquistar qualquer coisa. Quando o sofrimento se torna o preço que você acredita que precisa pagar para ser digno de receber. E esse é o ponto crucial. Você acredita que precisa sofrer para merecer. E essa crença, ainda que silenciosa, molda cada escolha. Molda suas relações, seu trabalho, sua maneira de lidar com o dinheiro, sua capacidade de se abrir para a abundância. Só que existe um paradoxo aqui. Quanto mais você acredita que precisa se esforçar, mais a vida parece exigir esforço. Quanto mais você se convence de que nada vem fácil, mais difícil tudo parece ser. É como uma profecia autorrealizável, alimentada pela frequência vibracional que você emite. A física quântica, em especial os estudos sobre o colapso da função de onda, nos mostra que a realidade se organiza conforme a nossa observação. Ou seja, o que você acredita, sente e espera, influencia diretamente o que você experimenta. Não como mágica, mas como uma interação entre seu campo vibracional e o campo de infinitas possibilidades do universo. Joe Dispenza aprofunda essa ideia ao explicar que nossos pensamentos e emoções criam campos eletromagnéticos ao nosso redor, e que, quando esses campos estão em coerência, ou seja, quando coração e mente vibram em alinhamento, atraímos realidades compatíveis com esse estado interno. Mas quando vivemos em incoerência, buscando algo com a mente, mas sentindo, com o coração, que não somos dignos daquilo,
Geramos conflitos que perpetuam a escassez. É como querer abundância com pensamento positivo, mas vibrar medo, culpa e insegurança em cada célula do corpo. Esse é o dilema da autossabotagem. Você quer mudar de vida, mas está inconscientemente preso a padrões que acreditam que você não pode, não merece, ou precisa pagar um preço alto demais para receber. A escassez, então, não é apenas uma falta externa. Ela é, sobretudo, um reflexo interno. Uma prisão energética criada pelas crenças que você herdou, internalizou e nunca questionou. E talvez a mais perigosa dessas crenças seja: eu só tenho valor quando estou me esforçando. Essa ideia está tão enraizada que o simples ato de descansar, permitir-se desfrutar, receber sem esforço ou dizer não, pode disparar culpa. Como se o prazer sem suor fosse um pecado. Como se a vida leve fosse uma heresia. Mas, e se tudo isso fosse apenas um equívoco profundo? E se a verdadeira fonte da abundância não estivesse no esforço extremo, mas na coerência interna, na autenticidade, na liberação desses contratos inconscientes com o sofrimento? A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Mas para isso, você vai precisar fazer algo que talvez nunca tenha feito. Olhar com compaixão para a sua criança ferida. Aquela parte de você que aprendeu, lá atrás, que precisava se esforçar para ser amado, visto ou reconhecido. No fundo, o esforço excessivo é uma tentativa desesperada de se sentir digno. Mas a sua dignidade não está nas suas conquistas, ela está na sua essência. Quando você começa a perceber que a escassez que vive fora é reflexo de um condicionamento interno, algo se abre. É como se, por um breve momento, você visse por trás do véu e enxergasse que o esforço excessivo, a luta constante, a sensação de que nunca é o bastante, não são verdades absolutas. São apenas programações. São histórias antigas que você pode sim reescrever. Mas antes de mudar essas narrativas, é preciso se voltar para dentro com coragem. É preciso acolher a parte de você que aprendeu a sobreviver se esforçando, que foi elogiada por aguentar tudo calada, que foi reconhecida por ser a boazinha, a esforçada, a guerreira, mesmo quando tudo o que queria era descansar, brincar, ser amada sem ter que provar nada. Essa parte ainda está viva, e ela é a chave da sua libertação. Segundo a psicologia analítica de Jung, cada comportamento repetitivo que parece irracional, como a autossabotagem, tem uma raiz no inconsciente. Muitas vezes, trata-se de um complexo, uma constelação, de imagens, emoções e memórias que se formam em torno de uma ferida. Quando ativado, o complexo domina temporariamente o ego e conduz os comportamentos sem que a pessoa perceba. A cura, portanto, não está em forçar a mudança externa, mas em integrar o que está no inconsciente, em trazer luz ao que foi reprimido. E essa luz só pode ser acesa através da consciência amorosa. Um dos primeiros passos é reconhecer: eu aprendi a me esforçar para ser amada. Eu aprendi que era perigoso relaxar. Mas eu posso escolher um novo caminho. E essa escolha não é feita apenas com a mente. Ela precisa ser sentida no corpo, no coração, no campo energético. A física quântica nos lembra que tudo vibra, e a sua vibração muda quando você sai da identificação com a dor e começa a se lembrar da sua essência. Leve, criativa, abundante por natureza. Neville Goddard, um dos grandes mestres da criação consciente da realidade, dizia: assuma o sentimento do desejo realizado, ou seja, sinta agora, como se já fosse real, a leveza, a abundância, a liberdade que você deseja viver. Porque quando você vibra como se já tivesse recebido, você se alinha ao campo onde essa realidade já existe. Mas para conseguir sustentar essa vibração, você precisa liberar o que está em dissonância com ela. E isso exige um mergulho profundo. Aceitar que a dor existe sim, que houve escassez, que houve abandono, que houve cobrança demais, mas que você não precisa mais continuar vivendo a partir disso. Não é sobre ignorar o passado, mas sobre curá-lo através da presença. Joe Dispenza,
ensina que a mudança real só acontece quando você ensina o seu corpo emocionalmente a viver em um novo estado do ser. Isso significa que não basta apenas pensar diferente. É preciso sentir diferente, respirar diferente, se mover diferente, criar uma nova assinatura eletromagnética. É aqui que entram as práticas de meditação, visualização, liberação emocional, reconexão com o corpo, com o silêncio e com a sua presença sagrada. Você pode fechar os olhos e imaginar. Como seria a sua vida se você não precisasse mais se provar? Se você soubesse com cada célula do seu corpo que é digna de amor, de abundância e de prazer apenas por existir? Sinta isso agora. Traga essa imagem para dentro. Respire com ela. Essa é a realidade que você pode cocriar, mas só se aceitar, deixar morrer o velho eu. Aquele que acreditava que precisava sofrer para viver. Sim, essa morte simbólica pode ser dolorosa, porque exige deixar para trás a identidade de guerreira, de esforçada, de sobrevivente. Mas do outro lado disso está a sua verdadeira essência. A mulher livre, conectada, intuitiva, próspera e em paz com a própria luz. A consciência, por si só, já é uma forma de cura. Mas para que essa cura se manifeste de forma consistente na sua vida, ela precisa ser incorporada. Precisa sair do campo intelectual e descer para o corpo, para o coração, para o cotidiano. A seguir, compartilho algumas práticas que podem ajudar a romper o ciclo do esforço compulsivo e da escassez, e abrir caminho para uma nova forma de viver, mais leve, abundante e alinhada com quem você realmente é. 1. Escrita de reconexão com a criança interior. Escolha um momento tranquilo do dia. Pegue papel e caneta. Feche os olhos por um instante e imagine sua criança interior. Talvez com 5, 6 ou 7 anos. Pergunte a ela o que você aprendeu sobre merecimento. O que te faz acreditar que precisa se esforçar para ser amada? O que você mais queria ouvir dos adultos que cuidavam de você? Depois, escreva para ela uma carta com todo o amor que você nunca recebeu, mas que hoje pode oferecer a si mesma. Diga a ela que o esforço acabou, que agora ela pode ser livre, amada, protegida, mesmo quando está apenas sendo, sem fazer nada para merecer. Esse simples ato pode começar a dissolver memórias dolorosas que estão congeladas no seu inconsciente. Afirmações de reprogramação energética. Nosso cérebro funciona por repetição. As crenças que mantêm o esforço excessivo e a escassez foram reforçadas por anos e agora precisam ser substituídas de forma consistente. Você pode repetir em voz alta ou mentalmente, de preferência ao acordar e antes de dormir. Eu sou digna de amor e abundância apenas por existir. Minha presença é suficiente. Eu me permito receber com leveza. Não preciso me esforçar para ser aceita. É seguro para mim viver em abundância. Dito com sentimento e frequência, isso começa a mudar a sua vibração e, por consequência, sua realidade. Meditação diária de liberação reserve 10 a 15 minutos por dia para sentar em silêncio. Conecte-se com a respiração. Imagine-se cercada por uma luz dourada que dissolve toda a programação de esforço, culpa, medo e escassez. Ao expirar, solte essas cargas. Ao inspirar, receba leveza, merecimento, confiança. Você pode usar uma trilha em frequência 432 Hz e sons da natureza para ajudar a conduzir esse momento de conexão. Inclusive, Josi, se quiser, posso criar essa meditação para você narrar no canal com a minha voz. CAS. Visualização criativa e ancoramento da nova identidade todos os dias. Visualize a si mesma já vivendo com leveza. Veja-se sorrindo, fluindo, sendo reconhecida e bem remunerada por simplesmente ser quem é. Sinta gratidão antecipada, como se essa realidade já estivesse acontecendo. Isso cria um novo mapa neural. E mais do que isso, muda seu campo eletromagnético, como explica Joe Dispenza. Com o tempo, a realidade começa a refletir essa nova vibração. Escolhas conscientes no dia a dia.
Observe seus impulsos de esforço excessivo. Toda vez que sentir vontade de fazer algo para se provar ou se sentir merecedora, pare por um instante e pergunte: isso vem do amor ou do medo? Se eu já me sentisse digna, faria isso? Estou me movendo por prazer ou por medo de rejeição? Essas pequenas pausas são poderosas. Elas devolvem o comando para você e, com o tempo, ajudam a construir uma nova narrativa, a da mulher que vive com autenticidade, abundância e liberdade. Você não veio para esta vida para passar por ela se arrastando. Você não está aqui para se provar, para correr atrás de validação, para repetir os mesmos padrões de dor que aprendeu na infância. Você não é um projeto a ser consertado. Você é consciência viva, expressão única da fonte, e já é digna, agora, exatamente como está. Quando você começa a questionar o esforço crônico, a luta constante e a sensação de que nunca é o bastante, um portal se abre, o portal para uma vida com mais verdade, com mais presença, com mais abundância, não como promessa vazia, mas como consequência natural de um estado interno em paz. E é isso que poucos te dizem, que você não precisa lutar para conquistar o que é seu por direito, que a prosperidade que você busca fora começa dentro, que o amor que tanto deseja só pode ser recebido de verdade quando você se reconhece como merecedora, sem máscaras, sem tensão, sem culpa. A autossabotagem só existe porque lá no fundo, uma parte sua acredita que não pode ser quem é, que precisa se moldar, se esforçar, se espremer para caber em expectativas que nunca foram suas. Mas você pode sair desse ciclo. Não com fórmulas mágicas, mas com consciência, com presença, com práticas que te reconectam ao que sempre foi seu. O direito de existir em plenitude. Carl Jung disse: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. E este vídeo é um convite ao despertar. A escassez não é o seu destino. O esforço constante não é o seu caminho. O sofrimento não é seu karma eterno. Tudo isso é apenas parte de um enredo antigo, e você está sendo chamada a reescrevê-lo agora. Então eu te pergunto, com carinho, mas com firmeza: você está disposta a soltar o esforço? Você está pronta para parar de se sabotar e começar a se acolher? Está disponível para receber, de verdade, tudo aquilo que sempre foi seu? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, eu te convido a continuar esse processo. Compartilha nos comentários. O que mais te impactou neste vídeo? Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai fundo, com alma, com verdade e com consciência. E se você sente que alguém precisa ouvir isso, envia esse vídeo para ela agora. A cura começa quando escolhemos sair do silêncio e nos apoiar umas às outras. Você não está sozinha nessa jornada. Você não está quebrada. Você está despertando. E esse é o primeiro passo para criar uma nova realidade, de dentro para fora.